Fala galera, tô aqui para mais um vídeo para dar fim e encerrar aquela minha série de vídeos que eu postei sobre o que é ser cristão, né? Fiz aí 2 vídeos, um introdutório com base em alguns versículos, né? Alguns textos bíblicos, diretamente, especificamente baseado no Novo Testamento, em especial nos Evangelhos, e destaquei ali os ditos de Jesus, correto? Os ditos de Jesus, né? Os ensinamentos dele e a parte na qual ele falava sobre o que é ser seu discípulo, como é ser seu discípulo, o que os seus discípulos têm que fazer, o que os seus atuais seguidores deveriam fazer com base nos Evangelhos, né? Porque hoje em dia, infelizmente, há um esquecimento. O pessoal se baseia muito mais em Paulo, muito mais nas epístolas paulinas, nas gerais, e esquece o evangelho, os evangelhos, que é o principal. Porque se não tivesse evangelho, como eu já falei em outros vídeos, né, no primeiro, se eu não estou enganado, e um pouco no segundo, né, se não tivesse evangelho, não existiria Novo Testamento, porque os evangelhos tratam sobre a vida e a obra, a morte e a ressurreição de Cristo. É a base de toda a doutrina cristã. Tá entendendo? Atos dos Apóstolos, né, que é o livro histórico do Novo Testamento, conta a história da igreja após a ascensão de Cristo, e os apóstolos ali, os 12 apóstolos, tomando o prosseguimento e expandindo a doutrina de Cristo. Então, as epístolas paulinas, as epístolas gerais, o Apocalipse, né, eles estão baseados, estão fundamentados nos 4 evangelhos. Então a pessoa parece que segue muito mais, os que se dizem cristãos, parece que seguem muito mais as epístolas paulinas, tá entendendo? As epístolas gerais, e esquece o principal, que é os evangelhos. É os ditos de Jesus que mais importa. Por quê? Ao meu ver, Jesus é o mestre, então tudo parte dele. Então tudo que ele vier falar tem que ser colocado em primeiro plano. O resto é secundário. O que eu estou querendo dizer com isso? Que os evangelhos é a base de todo o Novo Testamento. Vocês estão entendendo? Assim como a lei mosaica, o Pentateuco, é a base, a Torá é a base de toda a antiga aliança, de todo o Antigo Testamento, de toda a Tanakh, como dizem os judeus. Se não existisse a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, sabe? Não existiria Tanakh, não existiria Antigo Testamento. A mesma coisa os evangelhos. Os evangelhos são a base, sabe, de todo o Novo Testamento. Em especial, os ditos de Jesus. As ações de Jesus, propriamente dito, tá entendendo? Então, para concluir aqui esse vídeo, você vê que já fiz 2 vídeos sobre o que é ser cristão. No final do meu último vídeo, eu tive um pequeno probleminha com a câmera desse celular, desse aparelho, que eu tive que parar, infelizmente, na primeira nomenclatura que eu me propus a explicar, que foi o cristão autêntico. Mas após o cristão autêntico tem o pseudo-cristão, ou o falso cristão, né? E o candidato a cristão. Vamos adentrar. Depois que selecionei, melhor dizendo, alguns versículos dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Que foi que eu fiz? Eu fiz uma análise ali paralela de o que é ser cristão, do que o Salvador, né, ensinou para sermos seus discípulos. Se você se diz que é cristão, então vocês têm que levar em conta tudo aquilo que Jesus ensinou, deixou para ensinar, lá nos evangelhos, que eu fiz uso de algumas referências, de alguns textos, né, de alguns versículos e capítulos. E olha que eu resumi, bem resumido, tinha muito mais, mas vamos lá. Bom, eu entrei na nomenclatura do cristão autêntico, tá? Vamos direto aqui ao assunto, sem mais rodeios, mas que você pode dizer assim, você está muito repetitivo, mas a repetição ela é didática, tá entendendo? Para que tenha sucesso no resultado final, é preciso se ter, sabe, ali no meio, antes de chegar ao fim,
muita repetição. Porque a repetição, o pessoal dizem, leva à perfeição. Então a repetição ela é didática. Tá? Então agora vamos às nomenclaturas. Eu falei no outro vídeo que eu fui interrompido sobre o cristão autêntico. O que é o cristão autêntico? Você pega todas as referências que eu dei, né, de todos os evangelhos, que tem muito mais, mas basta você procurar. Mateus, Marcos, Lucas e João. Você pega os ditos de Jesus, que ele ensina, e tenta pôr em prática. Sabe? Aquilo tudo lá que eu falei. Que não vale aqui repetir, porque vai ficar muito longo o vídeo. Não julgueis para que seja julgado. Mateus 7:1. Mateus 7:12. Aquilo querer que os homens vos façam, façais vós também. Né? Mateus 18:22. Né? Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Ilimitado número de perdão que você tem que dar. Amai-vos uns aos outros, né? Como eu vos amei, nisto conhecereis que sois meus discípulos. João 13, 34, 35. Você está entendendo? Que você tem que guardar as palavras do Senhor, porque nisso você será reconhecido que será discípulo dele. Está lá isso lá em João capítulo 8, versículo 31, antecedendo o 32, que diz lá: conhecereis a verdade vos libertará. Né? O homem que ouve as palavras do Senhor, tá? O indivíduo que almeja ser cristão, que ouve as palavras do Senhor e as pratica, será considerado homem prudente. Tá lá, Mateus capítulo 7. Você está entendendo? E o insensato, né? Já vou entrar nesse, que é o pseudo-cristão. Então, o cristão autêntico, ele ouve as palavras de Jesus e coloca em prática. Pronto. Fazendo isso, ele será um cristão autêntico. Mas aí eu pergunto, é fácil? Não, é difícil. E aí, tem? Será que o filósofo alemão, ateu, do século 20, Friedrich Nietzsche, o alemão, será que ele estava certo quando ele disse que cristão de verdade, só tem um que foi Cristo? Será que ele está certo? Não, ele não está certo. Ele está errado. Sabe por quê? Porque os apóstolos foram cristãos autênticos. Não é à toa que eu disse lá no outro vídeo, em Atos 11, diz lá, Atos capítulo 11, Atos dos Apóstolos capítulo 11, e os discípulos em Antioquia foram reconhecidos ou foram chamados pela primeira vez de cristãos. Por que eles foram chamados de cristãos? Porque eles se pareciam com Cristo. Eles praticavam aquilo que Cristo falou e deixou de ensinamento, e eles eram considerados cristãos. Tá entendendo? Então aqueles eram cristãos autênticos. E no século 21 tem? Tem. Tá em escassez? São exceções? Mas tem. Eu posso aqui fazer citações sem cometer injustiças, mas tem. Mas antes disso, né, que vai ser um pouco difícil fazer isso, vamos para o cristão, para o pseudo-cristão. O pseudo-cristão é o seguinte, o pseudo-cristão